Aula sobre a Primeira República, primeiramente o seu governo provisório, que vai de 1889 ali até 1891. Aí você tem um quadro dos presidentes da República, do período conhecido como a República Velha ou a Primeira República, ali da proclamação até a chegada de Getúlio Vargas ao poder na Revolução, na chamada Revolução de 1930. Muito bem. Logo após a proclamação, as instituições monárquicas, em sua maioria, vão deixar de existir. Vai ser necessário um novo aparelhamento de Estado dos diversos grupos políticos, econômicos e sociais que participaram do golpe da República. Cafeicultores defendiam uma república liberal, federalista, agroexportadora. Já os setores militares ligados ao positivismo vão buscar um Estado centralizado, industrial. O clima de vitória e euforia gerado pela proclamação vai dar lugar a uma acirrada disputa política entre o PRP e os positivistas. Dentro do exército também não havia uma unidade ideológica. De um lado encontravam-se os partidários de Deodoro, mais tradicionais, que aderiram ao republicanismo nos últimos anos da monarquia. Do outro lado estavam os positivistas, de base mais científica, liderados por Floriano Peixoto. Para esse grupo, o direcionamento político deveria ser pautado pela busca do progresso industrial, evolução da sociedade, embora não tenha sido claramente definido isso. Os dois grupos, então, vão concordar com uma centralização política e com a centralidade do papel na condução, na política, no exército. Muito bem, pressionados pelos grupos políticos ligados à terra, principalmente paulistas e mineiros, Deodoro convoca uma Assembleia Constituinte, que vai vir a substituir a antiga Constituinte de 24, monárquica, que estava anacrônica naquele momento. A nova Constituição vai ser promulgada em 1891. Certo? 1891. Por meio dela, fica estabelecida a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Vai se adotar também o federalismo, que vai garantir às províncias, agora o nome de estados, e uma maior autonomia a elas. O poder moderador vai ser extinto, vai haver separação entre igreja e Estado. Para a escolha dos representantes dos poderes legislativos e executivos, seriam convocadas eleições, onde iriam votar homens alfabetizados e maiores de 21 anos, por voto aberto. A prática censitária do voto com dinheiro vai ser extinta. A Constituição de 91 vai estabelecer também que, durante o primeiro mandato presidencial, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, poderia se valer de um parágrafo chamado de disposições transitórias, pelas quais algumas regras não precisavam ser cumpridas ao pé da letra, desde que fosse mantida a ordem constitucional. Outro item é que o vice-presidente da República poderia ocupar o cargo na ausência do chefe eleito, no entanto, só poderia exercer o poder até o final do mandato se sua ascensão ocorresse depois de cumprido no mínimo metade do período. Em caso contrário, o vice-presidente deveria convocar eleições. Vamos dizer que a Constituição de 91 contemplou principalmente interesses das elites agrárias, muito ligados a São Paulo e a Minas Gerais. Certo? Mandato de 4 anos em algumas das principais reivindicações dessas elites. Certo? Na mesma Assembleia Constituinte também se decidiu escolher por voto indireto o primeiro presidente. Vai ser eleito Deodoro, presidente, e para vice Floriano Peixoto, apoiados pelos cafeicultores paulistas do PRP. Muito bem. No âmbito econômico, o presidente provisório eleito indiretamente, Deodoro, vai nomear Rui Barbosa para o cargo de ministro da Fazenda. Muito bem. Para o governo brasileiro era fundamentalmente importante criar uma tradição progressista industrial na nação. Estimulava-se para isso investimentos na área de mercado de valores, a fim de contrair capital para fortalecer a produção nacional. A grande falha do projeto foi a falta de fiscalização, de regulamentação do Estado nas atividades especulativas. Diversas indústrias fantasmas foram criadas e muitos investidores faliram em função delas. As seguidas perdas geraram desconfiança nos brasileiros, que passaram a não arriscar em iniciativas econômicas pouco seguras. A produção não vai acompanhar a forte demanda acarretada pela política do Rui Barbosa, que vai resultar numa gigantesca alta da inflação, numa política que vai ficar conhecida como encilhamento.
Muito bem. Em poucos meses, em meio à crise econômica de encilhamento, o presidente Deodoro envolveu-se em inúmeros atritos com o poder legislativo, de forma majoritariamente opositora a ele. Os legisladores pretendiam fazê-lo por meio de projeto constitucional, denominando Lei de Responsabilidades. Em reação, 3 de novembro de 91, Deodoro ordenou o fechamento do Congresso e decretou estado de sítio. Na prática, ele estava tentando promover um golpe de Estado, estabelecendo uma ditadura, com apoio dos presidentes dos estados nomeados por ele. Imediatamente a tentativa do golpe do Deodoro, iniciaram-se reações do PRP, setores do exército ligados a Floriano, acabaram por forçar o presidente à renúncia em 23 de novembro de 91. No mesmo dia, o Floriano assumiria. A Marinha, liderada por Custódio de Mello, exigiu uma efetiva participação no novo governo. Paulistas acreditavam na possibilidade de defender seus interesses, que naquele momento era a manutenção da Constituição, através de Floriano, que bradava um discurso legalista. É importante destacar que, de acordo com a Constituição, Floriano deveria convocar eleições presidenciais. No entanto, o Floriano não tomou tal atitude, justificando que era do direito do presidente, estabelecido pelas disposições, não convocar eleições em meio à crise. Bem, o Floriano vai governar entre 91 e 94, um governo com severa centralização, promovendo intervenções estaduais, derrubando presidentes de estados aliados do Deodoro. Certo? Se no primeiro governo as tensões estavam entre os poderes executivo e legislativo, no segundo vai se concentrar entre federal e estadual. Além dos conflitos, Floriano teve que enfrentar 2 guerras civis. No Rio de Janeiro, a Marinha, descontente com a centralização do presidente em convocar eleições, e o almirante Custódio de Mello pretendia se candidatar a iniciar uma revolta, chamada Revolta da Armada, para derrubar o presidente. Os revoltosos tomaram a Baía de Guanabara, passaram a bombardear a capital do país. Floriano reagiu, adquirindo uma esquadra de navios vendida pelos Estados Unidos. A Esquadra de Papelão foi o seu nome, e consegue conter os revoltosos. Ao mesmo tempo, lá no Rio Grande do Sul, eclodiu outra revolta, chamada Revolução Federalista. Certo? Antes da proclamação da República, 2 grupos lá vão lutar pelo poder: os republicanos de orientação positivista, conhecidos como pica-paus, e os federalistas maragatos. Os primeiros defendiam uma maior centralização do poder do executivo estadual, os segundos pretendiam um fortalecimento do poder legislativo. Floriano apoiou o grupo republicano, provocando a revolta dos maragatos. O conflito, que a princípio era basicamente regional, tornou-se nacional, na qual os federalistas passaram a lutar contra o governo de Floriano. Os revoltosos conseguiram significativa expansão territorial, chegando até o Paraná. No entanto, levantaram-se contra a revolução diversos grupos defensores do presidente, que interpretavam que a figura política firme do Marechal era a mais eficiente para a consolidação das leis da própria República. As forças leais ao governo conseguiram conter o avanço federalista, que se refugiou no Uruguai e na Argentina. Apesar dos diversos questionamentos políticos e militares, Floriano conseguiu chegar ao fim do mandato em 94. No entanto, durante esse período, os paulistas souberam tirar proveito da situação. O PRP, representante dos poderosos cafeicultores, forneceu recursos econômicos e militares ao presidente da República para enfrentar a revolta da Armada e a Revolução Federalista, em troca de cargos públicos na administração. Enfraquecidos pelas diversas divisões internas, os militares não foram capazes de impedir a candidatura de Prudente de Moraes à presidência, que vai vencer o pleito com aproximadamente 84% dos votos. Encerrava-se assim a República da Espada dos chefes do Exército, iniciando-se a República Oligárquica.